A paz do Senhor, queridos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma pré-aula, onde nós vamos estudar o finzinho desta lição, desse trimestre que encerra o ano de 2019. Como eu falei e repito, já vai deixar saudades esta revista que trata a respeito dos primeiros, do primeiro e do segundo livro de Samuel, do profeta Samuel. Trouxe lições preciosíssimas e hoje não é diferente. Hoje o tema é a rebelião de Absalão, é a lição de número 12. Vamos falar da rebelião daquele que era um dos filhos queridos de Davi, do rei Davi. Para você que entrou aqui nesse canal, que parece até que foi por acaso, eu quero te convidar a fazer parte desta família. Se inscreva aqui desse lado e ative o sininho para ficar por dentro das notificações dos novos vídeos que nós comentamos, as lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD. E desse lado aqui, deixe seu like, você vai estar fortalecendo o canal, vai estar divulgando essa mensagem. Eu quero me apresentar, eu sou seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano. É um prazer imenso, uma alegria muito grande estar aqui desse lado, conversando com você do outro lado. E juntos vamos estudar a maravilhosa palavra de Deus. Eu espero que a sua família esteja debaixo da plena paz de Jesus Cristo, protegidos pelas mãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Você que não estuda a Escola Bíblica Dominical, mas entrou neste canal buscando assuntos relacionados a Davi, ao livro de Samuel, e acabou nos encontrando, você também é bem-vindo, tá? Porque aqui nós estudamos a palavra de Deus, independente que você faça parte ou não da Escola Bíblica Dominical. E para você que é professor e superintendente, aqui serve como uma pré-aula de apoio, com auxílio e subsídios para enriquecer a tua aula. Essa é a nossa intenção. Claro que o nosso objetivo é fazer da melhor forma possível dentro das nossas limitações, tá? Então nós vamos estudar hoje sobre a rebelião de Absalão. Essa que é a penúltima aula, a penúltima lição desta revista. E para falarmos a respeito, temos 3 objetivos específicos, que são os 3 objetivos específicos dessa lição. Descrever o homem Absalão. Segundo, destacar a revolta de Absalão. Terceiro, apontar a morte de Absalão. Então vamos falar sobre o homem Absalão, a revolta e a morte do mesmo. E o objetivo central, o objetivo principal desta lição é expor que a rebelião revela uma natureza depravada, apóstata contra Deus, visando apenas propósito que contrariam a sua vontade. Ou seja, todo rebelde pensa em si mesmo. Esta é a principal mensagem desta lição, desse aprendizado. Então, eu destaquei algumas coisas aqui. Eu gostaria de aqui juntos cooperarmos e eu quero contribuir, trazer a minha contribuição junto com vocês. O texto desta lição está em 2º livro de Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18. O homem Absalão. A palavra Absalão, ela aparece 91 vezes na Bíblia, falando sempre sobre a mesma pessoa. Esse filho de Davi, que aparece primeiro lá em 2 Samuel, logo no início do livro de 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 3, e encerra a sua participação lá em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 21. Então, de 2 Samuel até Crônicas, até 2 Crônicas, aparece 91 vezes o nome deste príncipe que usurpou, tentou usurpar o trono, o lugar do seu pai, Davi. E nós vamos estudar a respeito dele. Absalão, que o seu nome significa pai da paz. Tem que se entender que a palavra Absalão, Ab vem da raiz Aba, Aba pai. Mas essa raiz Abá no hebraico também significa fonte. Então o seu nome, em uma tradução livre, pode-se dizer que o seu nome significava também
fonte da paz, ou pai da paz, ou meu pai é paz. Então, levando em consideração que o nome pode ser fonte da paz, ele não fazia jus ao próprio nome. Está aí a primeira lição. Pessoas que têm o nome que é, mas não é. Pessoas que têm o nome que faz, mas não faz. Pessoas que têm o nome que executa e não executa. Pessoas que têm o nome de que tem e não tem. Ou seja, pessoas que não faz jus o seu nome. O comportamento não serve de exemplo para o nome que a pessoa carrega. Está aí, Absalão, fonte da paz, mas com ele não houve paz. Então, Absalão, filho de Davi, com a princesa Maca. Esta princesa Maca está lá, quando aparece a respeito de Absalão em 2 Samuel 3,3, mostra que ele é destacado pelas suas atitudes negativas. Pelo menos duas. O assassinato de seu irmão Amnon e a outra é a rebelião que fez contra o seu pai. No capítulo 13, capítulo 13 de 2 Samuel, dos versículos 1 ao 38, mostra ele que arquitetou a morte do seu meio-irmão Amnon. Quando Amnon estuprou, teve relações sexuais forçadas com a sua meia-irmã, Amnon com a sua meia-irmã Tamar, que era a irmã legítima por parte de pai e de mãe, era a irmã legítima de Absalão. Absalão tomou as dores e aí arquitetou o assassinato do seu meio-irmão Amnon, que era o seu meio-irmão mais velho e era herdeiro direto, sucessor direto do trono de Davi. Então, a beleza em destaque, a aparência física é também destacada como um possível cilada. Cada ano o seu cabelo que cortava, a Bíblia diz que quando ele cortava o seu cabelo que era cortado pesava 200 ciclos, levando em consideração que um ciclo é igual a 10 gramas, então o seu cabelo pesava 2 quilos, cabelo cortado. Então ele tinha os cabelos compridos e o seu cabelo era também um dos sinais da sua beleza, da sua formosura, mas a Bíblia diz que ele era belo, do alto da cabeça à planta dos pés, sem nenhum defeito. Então imagina um homem muito belo, muito formoso, era Absalão. Mas aqui a sua beleza é sinônimo de algo perigoso, de uma cilada. Por exemplo, no texto que fala de beleza, mostra Betseba, que era tão bela que chamou a atenção de Davi e o mesmo caiu. Tamar, a irmã dele, de Absalão, era tão bela que atraiu a atenção do seu irmão Amnon. Com Absalão não era diferente. A sua beleza era símbolo da sua vaidade, do seu orgulho pessoal. O grande problema não é ser belo, não é possuir beleza ou qualquer qualidade. A grande questão é que, nesse contexto aqui, a beleza sem temor torna-se um perigo, principalmente para os sedentos de poder. Ou seja, para as pessoas que é sedenta de poder, a beleza se torna um atrativo que pode ser utilizado como arma. Mas a Bíblia diz a respeito de uma beleza vã, um texto que muita gente conhece, mas não faz mal repetir. Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a beleza e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Ou seja, a beleza sem temor de Deus, ela é vã, não serve para nada. Acima de tudo, acima da beleza, da aparência física, acima de qualquer estereótipo, está a questão interior, o temor ao Senhor. E é o temor do Senhor, ou ao Senhor, que traz um comportamento louvável, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria não é aparente, a sabedoria é invisível. A sabedoria é algo que é visto de forma comportamental. Vamos lá. A revolta de um príncipe tinha sede e ambição pelo poder e tudo que lhe cercava era favorável. Tudo era favorável. Primeiro, Absalão, ele era de berço, ele era de sangue azul, ele era filho, como eu falei, da princesa Maca, ou Macá, e do rei Telmai, ou seja, o pai da sua mãe era Telmai, lá da Síria, da região de Gesur, e o rei de Gesur, o Telmai, era avô de Absalão. Então Absalão tinha uma vantagem, ele era príncipe, tinha sangue real.
A segunda coisa é que Absalão ele tinha uma beleza sem igual. Ele era muito, muito belo. A terceira coisa que facilitava Absalão e que lhe era favorável a ser um possível rei é que ele tinha uma boa assessoria. Além de ter berço, nasceu em um lar onde ele tinha sangue azul por parte de pai, o rei Davi por parte de mãe, a princesa Maca e o avô Telmai, avô por parte de pai, de mãe, aliás, avô por parte de mãe. Ainda, além disso, ele tinha boa aparência, ele era muito belo. A terceira coisa, tinha uma boa assessoria, ele tinha conselhos, e esse conselho era um conselho bem montado, cujo principal conselheiro era Aitofel, que era conselheiro do seu pai Davi. A quarta coisa, ele tinha muito carisma, tinha uma simpatia que conseguia afagar as pessoas. A quinta qualidade, que mostrava ele ser um possível sucessor de seu pai, é a inteligência. Ele tinha a sagacidade e conhecimento prático e teórico. Ou seja, esse conhecimento ele adquiriu também quando ficou 3 anos junto com o seu avô Telmai lá na Síria. Ele ficou por 3 anos lá, e a Bíblia mostra no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 38, que ele ficou ali 3 anos com Telmai. Imagina ele vendo toda a articulação do seu avô, a habilidade de administrar. Então, ele era uma pessoa que tinha inteligência, conhecimento prático. E a outra coisa, que a sexta vantagem é que ele tinha eloquência, ele sabia se expressar, e a Bíblia diz que ele roubava o coração, ou seja, atingia o coração, o lado emocional das pessoas. A revolta de Absalão, vantagens ao seu favor. Além dessas vantagens, um reino dividido e vulnerável. Ele encontrou um ambiente que lhe favorecia. Primeiro, havia um descontentamento por falta de resposta e solução para o povo. Haja vista que Davi já estava velho e não era mais a mesma pessoa. Então, por muitas pessoas, pelo contexto, estarem sem resposta acerca daquilo que foram buscar de Davi, essas pessoas estavam presas ao descontentamento. Segundo, falta de credibilidade de Davi por seus erros e falta de sinceridade, ou seja, as pessoas faltavam ali com lealdade, porque pensaram, se ele foi capaz de roubar a mulher do seu soldado fiel e depois matar esse soldado, o que há dele fazer de nós? Então Davi havia caído em um descrédito quase que total. Então a terceira coisa é, possivelmente, Davi ele estava enfrentando uma doença. A Bíblia diz nos Salmos 41, 43 e o Salmo 41, 42 e 43, para ser mais preciso. Por exemplo, esses salmos que surgiram nessa época, diz assim o Salmo 41, verso 3: Senhor, sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença. Versículo 8: Uma doença má lhe pegou, e pois que estais deitado, não se levantará mais. Versículo 9: Até o meu próprio amigo íntimo. Isso aí possivelmente pode se aplicar a Absalão. Meu amigo íntimo, ou pessoa íntima, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora, Salmo 42, versículo 10 assim: Como com a ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Ou seja, problemas de inflamações, e agora algo que parece uma depressão. Salmo 43, verso 5: Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face, meu Deus. Você vai ler, vai ver na próxima lição a respeito da velhice de Davi, que a velhice dele não foi uma velhice saudável. Então está aqui, possivelmente era um homem com muitos problemas, inclusive de doença, problemas emocionais, vários outros problemas. Então, por conta disso, ele estava vulnerável na questão da administração daquele palácio. Foi um lado que fortaleceu, deu vantagem a Absalão. Aproveitando tudo isso, Absalão ainda era um grande político, um articulador. Absalão ele se revela aqui um articulador político, ele tinha estratégia política. Absalão primeiro ele fez uma faculdade, a faculdade de Absalão foi de 5 anos. A Bíblia mostra que 3 anos ele ficou na Síria, quando matou o seu irmão, meio-irmão Amnon,
ele fugiu para a casa do seu avô materno e ficou ali com Telmai durante 3 anos. Isso está em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 38. E lá no capítulo 14 de 2 Samuel, versículos 28, diz que ele ficou 2 anos em Jerusalém. Ou seja, 3 anos na Síria, em Telmai, com seu avô Telmai, e mais 2 anos com seu pai em Jerusalém. Só que os 2 anos que ele ficou em Jerusalém com seu pai, ele não via seu pai, não falava com seu pai, porque o seu pai ainda estava muito magoado. O coração estava dolorido pela morte do seu filho mais velho, Amnon. Sabendo que Absalão havia matado Amnon, a Bíblia mostra no capítulo 14, que é uma ponte. Capítulo 13, falei do capítulo 13 no capítulo 15. No capítulo 14, a Bíblia mostra que Joabe trouxe uma mulher, uma viúva, uma mulher vestida de viúva, para que se apresentasse a Davi com a seguinte parábola, que ela tinha 2 filhos haviam brigado, e um havia matado o outro, um estava morto e agora o outro estava foragido, perdendo os 2 filhos. Aquela mulher pediu misericórdia ao rei a respeito daqueles que perseguiram seu filho que estava vivo, que era a única coisa que ela tinha. Eu estou resumindo em rápidas palavras. Então o rei disse que deveria agir com misericórdia, mesmo aquele rapaz sendo um assassino, era a única coisa que a viúva tinha. Aí ela trouxe essa parábola para explicar para o rei que Absalão também merecia o perdão. Aí a ficha de Davi caiu e ela explicou que ela estava ali a pedido de Joabe, e Joabe havia pedido isso porque viu a saudade que Davi tinha de Absalão, para que Davi recebesse Absalão de volta. Davi pediu para que Joabe fosse até a Síria, até Jezum, até o rei Telmai, o avô de Absalão, para trazer o rapaz, e trouxe ele a Jerusalém. Mas ele ficou 2 anos sem conversar com o seu pai, sem ter acesso ao seu pai, mas lá em Jerusalém. Então ele ficou 3 anos com o seu avô materno, mais 2 anos com o seu pai. E nesse período de 5 anos, ele estava bolando um plano malévolo, maquiavélico, para tomar o trono do seu pai. Essa foi a faculdade dele. Então, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele trabalha publicamente sua imagem com exibição, quer dizer, aparecer que tem, com ostentação. Ele quis dizer ao subconsciente das pessoas: eu tenho. Quando no primeiro versículo, a Bíblia diz assim, capítulo 15, o primeiro versículo, a parte final diz assim: 50 homens que corressem diante dele. Geralmente um rei tinha 2 corredores ou 4, eram 4 batedores, junto com a carruagem real, com arautos anunciando o rei. Mas Absalão, ele extrapolou a conta, ele colocou 50 homens para dizer assim: eu tenho condições. A outra coisa que prova que ele estava cuidando da sua imagem, ele estava trabalhando publicamente a sua imagem, é quando no versículo 2 a Bíblia diz assim, que ele ia para o canto da porta, banda no caminho da porta, no lugar estratégico, ele parava para que as pessoas ouvissem. É aquele velho ditado: quem é visto é lembrado. Então ele queria chamar a atenção. Aí mostra o grande articulador político que ele é. A terceira coisa é, ele tenta mostrar serviço, competência, eficiência. A Bíblia diz assim no versículo 2, também Absalão se levantou cedo. Ou seja, ele se levantou cedo para mostrar que ele é capaz, para mostrar serviço. Atenção aos problemas alheios. Essa é a quarta característica, ele dava atenção aos problemas alheios, resolvendo até problemas de forasteiros. Imagina, a Bíblia diz assim ainda no versículo 2, o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, chamava Absalão assim e dizia: que cidades tu és? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então ele dava atenção, foco a problemas alheios. Quinto, falsos elogios, busca da aprovação popular. Quando no versículo 3, ainda no capítulo 15, diz assim: então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos. Então é um exímio político, né? É um abuso de elogios, de afagos. A sexta característica, ele aponta os defeitos e lados vulneráveis da administração de seu pai Davi. Imagina só, ele aponta os defeitos e os lados vulneráveis. Quando ainda no versículo 3, ele diz assim: porém, não tem quem ouça da parte do rei. Não tem quem te ouça da parte do rei. Ou seja, ninguém te dá atenção. Ninguém da parte do rei dá atenção a vocês. A outra característica
é a seguinte, a sétima característica diz assim, ele apresenta-se como uma solução imediata. Veja que a sétima característica, ele se apresenta como uma solução imediata. Ele diz, quem me dera ser juiz. Ou seja, é como se ele dissesse, eu tenho capacidade, eu só preciso de uma oportunidade. Quando aqui, a Bíblia mostra aqui, ainda no versículo 4, dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra. Ou seja, eu tenho vontade, tenho capacidade, só não me deram a oportunidade, eu sou um injustiçado. Meu Deus, que coisa! A oitava característica é um falso carisma. Esse falso carisma está no versículo 5, que diz assim, sucedia também que quando alguém chegava para se inclinar diante dele, ele estendia as mãos, levantava a pessoa e beijava. A pessoa ia reverenciá-lo como um príncipe. Ele, não faça isso. Levantava a pessoa, abraçava, beijava. Então era um falso carisma. E a nona característica era a eloquência. Ele era bom de discurso, porque a Bíblia diz que ele roubava o coração das pessoas. Imagina só, que ele roubava, está no versículo 6, Absalão, ele furtava o coração dos homens, ou seja, tocava no emocional. E a décima e a última característica, ele usava a religião como um álibi, ou seja, um trampolim. Quando a Bíblia diz que ele fez um acordo, um trato com Deus, lá em Hebrom, para voltar a Jerusalém e pagar um voto. O político não foge à regra. Imagina um político como Absalão. Parece até que Absalão é nosso contemporâneo. Como político não foge à regra, está aí Absalão, um exímio político, usando a religião como trampolim, o carisma, a beleza, a aparência, a inteligência, enfim, tudo é um conjunto da sua sagacidade. Mas por que ele quis ser proclamado rei em Hebrom? A Bíblia mostra o seguinte, que ele, no texto de 2 Samuel, capítulo 15, o versículo 7 aqui da nossa lição, diz assim, que aconteceu, pois que ao cabo de 40 anos, aí é uma pequena contradição. Por exemplo, eu trouxe aqui uma Bíblia que eu particularmente gosto muito da tradução dela. Está aqui a Bíblia King James. Gosto muito dessa Bíblia, Bíblia de 1611. Nesse texto diz assim, sucedeu que depois de 4 anos, Absalão disse ao rei, rogo-te que deixe-me ir pagar o meu voto, o qual votei ao Senhor em Hebrom. Ou seja, não foi 40, foi 4 anos. Mas a nossa Bíblia diz assim, ao cabo de 40 anos. É interessante saber isso. Aqui a Bíblia não entra em contradição. A verdade, houve um erro. A palavra 4 é arba, 40 é arbaim. Então, na corrigida, aqui na versão Almeida corrigida, acrescentaram nos originais algum escriba, alguém que transcreveu, algum escritor, colocaram o im, aí ficou arbaim, 40, em vez de só arba, que é 4. Então até recomendo a tradução dessa Bíblia aqui, eu particularmente, com exceção de João capítulo 5, que na King James diz que o paralítico do tanque Betesda, só em termos de informação, estava ali próximo ao mercado das ovelhas. Geograficamente, ali no tanque de Betesda não era o mercado das ovelhas, era a porta das ovelhas que dava acesso ao templo. As ovelhas eram lavadas num tanque e levadas ao templo para o sacrifício. Então, nessa versão King James, acredito que só erra nisso aí, né? Há algum tempo atrás eu lembro que mandei um e-mail para a Sociedade Bíblica do Brasil e nunca me responderam a respeito dessa correção, né? Corrigindo o capítulo 5 de João. Mas enfim, essa tradução aqui eu gosto muito. Então ela, que é a tradução de 1611, onde muitos americanos utilizam, inclusive os puritanos preferem essa tradução aqui, fala isso, que não era 40 anos, foi 4 anos. E pelo cálculo que nós fizemos, era realmente 4 anos. No período de 4 anos, foi o período em que Absalão estava ali de forma maquiavélica, organizando-se para usurpar o trono do seu pai. Haja visto que ele ficou 5 anos sem falar com seu pai. Dentre esses 5 anos, desde o primeiro ano que ele foi ficar com o seu avô, está com o seu avô Telmai, ali na Síria, ele já se preparava, estudava como tomar o trono do seu pai. Mas vamos dar prosseguimento. Por que Hebrom? Dando prosseguimento a essa pré-aula, chegando ao final,
Absalão foi proclamado rei. Estrategicamente, ele pediu para os seus espias ir adiante. Quando ouvisse o toque da trombeta, anunciar em Jerusalém que Absalão já era rei em Hebrom. E havia uma credibilidade, um crédito para que isso fosse, digamos assim, encarado como uma verdade, porque Absalão tinha milhares de soldados ao seu lado, tinha um conselho formado por pelo menos 200 homens importantes da corte, entre ele e o cabeça era Aitofel. Além de tudo isso, Davi estava recluso praticamente num palácio, com a sua saúde possivelmente debilitada, e ele preferiu fugir. Absalão ele quis começar em Hebrom, mas ele tinha algumas razões para isso. O primeiro motivo de Absalão começar em Hebrom, levando em consideração que ele usou de pretexto uma desculpa para pagar um voto que ele havia feito há 4 anos, ou seja, desde o primeiro ano que ele se ausentou de Jerusalém, quando ele estava lá na Síria, na casa do seu avô, o rei Telmai. Ele fez este voto a Deus para que um dia que voltasse a Jerusalém fosse Hebrom para pagar o voto. Na verdade, quando ele levou a comitiva de mais de 200 homens da corte, ele, na verdade, os homens que foi com ele não sabia, inocentemente não sabia a que propósito era, achando que era para estar numa cerimônia com o príncipe, o filho do rei, quando na verdade eles foram usados. E dentro do ponto de vista de Absalão, se os homens estivessem com ele, perto dele, mesmo que os homens não soubessem o que estava acontecendo, as pessoas estavam entendendo que aqueles 200 homens eram apoio de Absalão, quando na verdade os 200 homens não sabiam de fato por que estava ali. A grande questão é que aquele homem, com a sua genialidade, com a sua inteligência, a sua sagacidade, ele fez isso e as pessoas acreditavam que era, as pessoas do palácio acreditou que ele era rei em Hebrom. E Absalão começou em Hebrom porque Hebrom, segundo o livro de Samuel, no segundo livro, no capítulo 3, versículo 2 e 3, mostra os primeiros filhos que Davi teve e que nasceu em Hebrom. E entre eles está Absalão. Absalão nasceu em Hebrom, ou seja, lá estavam as suas raízes, os seus amigos de infância, pessoas que ele conhecia. Essa foi a primeira vantagem. A segunda vantagem de Absalão começar em Hebrom, porque lá em Hebrom foi onde Davi, 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que Davi começou a governar 7 anos e meio, ele governou em Hebrom. Ele governou ali a tribo de Judá, foi influenciada por Davi a partir de Hebrom. Então, em Hebrom, que Davi começou, onde ele foi coroado, Absalão queria começar como seu pai começou, para que a sua administração tivesse inicialmente uma influência sobre Judá. Porque para eles, Judá era a menina dos seus olhos, era sem dúvida nenhuma a tribo mais importante para que ele conquistasse. Haja vista que o texto diz no versículo 10, 2 Samuel capítulo 15, versículo 10, diz assim: e enviou Absalão espias por todas as tribos. Ele cercou todas as tribos do norte, ele havia pedido para proclamar que ele era rei, mas o seu alvo principal, o seu objetivo principal era Judá. Então por isso que ele começou com Hebrom. E a terceira coisa, e não menos importante, é que em Hebrom morava ali perto, a 8 quilômetros de distância, morava Aitofel, lá na terra de Gilo, que era a 8 quilômetros de distância, ali pertinho. Então ele, tendo o apoio de um vizinho, que era talvez o principal ou um dos mais importantes conselheiros do rei, para ele tinha tudo nas mãos. Então ele faz um banquete sem a presença do rei, com 200 homens, e o rei não sabia de nada. Os homens que foram ao banquete, saíram de Jerusalém para Hebrom, pensou que era apenas uma cerimônia. Na verdade, ele estava com um complô montado contra o seu pai. E ele contava com a assessoria importante de Aitofel, levando em consideração que Aitofel era bisavô de Salomão, ele era avô da mãe de Salomão, de Batseba, e que possivelmente o sentimento de vingança, de ódio, pairava no coração de Aitofel, porque era conhecido publicamente os danos que Davi causara à família de Aitofel ao matar Urias e roubar a sua mulher. Aitofel, sem dúvida nenhuma, se sentia envergonhado por tudo isso e queria vingar-se de Davi. Então, mas a Bíblia mostra que a lealdade dos servos de Davi, a lealdade quando Davi fugiu, aqui mostra
3 comandantes, Abissai, Itai e Joabe. Davi dividiu seu exército em 3 companhias. Ele pediu para Abissai ficar no palácio para tomar conta das concubinas junto com os seus soldados, tomar conta das 10 concubinas e do palácio que seria invadido. Davi pediu para que Joabe fosse ao campo de batalha em direção ao exército oposto, ao exército opositor, ao exército inimigo do seu filho Absalão. E Itai preferiu estar com Davi, fazer a guarda real, fazer o cortejo do rei, proteger o rei, fazer parte daquela que seria os guarda-costas do rei. Entre os 30 valentes, estava ali, dentre os 30 valentes, havia 600 homens. E Itai era o homem responsável, o comandante responsável por essa companhia. E eles preferiram sair pelo vale de Cedron, às margens leste de Jerusalém, levando em consideração que Jerusalém é uma cidade de mais ou menos 750 metros de altitude acima do nível do mar. E eles desceram por Cedron. E quando eles desceram pelaquele vale, eles estavam pegando o deserto e o seu objetivo era atravessar o deserto, era adentrar nas regiões do Rio Jordão. Mas quando ele desceu aquele vale, naquele lamaçal, eu imagino alguns salmos que nasceu ali, ou que Davi citou ali, por exemplo, o Salmo 40, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, olha lá, o vale de Cedron, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me deu um novo cântico. Mas a Bíblia mostra, dentre alguns salmos que é propício para o momento, um salmo que é muito interessante, que é o Salmo 3. Esse salmo foi composto por Davi naquele momento. Escrito no Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Parar um pouco aqui. No escudo dos soldados do exército de Davi, havia a estrela de Davi, que era um triângulo com o bico para cima, outro triângulo de bico para baixo. E acredita-se que, segundo a tradição, eles diziam o seguinte, que o triângulo de bico para cima e outro de bico para baixo, cada um tinha uma mensagem. A primeira mensagem era que aqui na terra existe um grande povo que adora um só Deus, que seria o povo de Israel, e que lá em cima há um grande Deus para um só povo. Então, quando ele via isso, quando Davi lembrava do escudo, ele lembrava do único Deus que protegia o seu povo. Dando prosseguimento, versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu desde seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ou seja, mesmo no lamaçal, mesmo no vale de Cedron, mesmo em situações difíceis de perseguição, ele conseguiu descansar no Senhor. É um recado para mim, é um recado para você. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Por que 10 milhares? Porque naquela empreitada que se foi 20 mil homens, aqui 20 mil é o plural de 10 mil, ou seja, era como se Davi dissesse, ele não sabia precisamente que havia 20 mil homens naquela batalha, entre soldados contra e a favor, mas ele disse, não temerei a milhares, a 20 mil, a 10 milhares de homens que se opõem contra mim. E diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios, a salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém. Então, quando Davi estava escrevendo esse salmo, ele falou que Deus acerta seus opositores no queixo, e um golpe no queixo faz com que o cérebro da pessoa que recebe tal golpe se movimente e a pessoa caia em desmaio, perca a consciência. Ou seja, Deus estaria abatendo, fazendo com que o inimigo caísse sem consciência. Davi estava compondo esse salmo pela multiplicação das pessoas que se levantavam contra ele, ou seja, pelos seus opositores. Seu objetivo era chegar até o Jordão. Então ele foi para um lugar cujo alvo era se refugiar naquele lugar. E o nome daquele lugar era Bat-Merak. Davi, ele tinha como alvo chegar em Bat-Merak. Então, ao passar o Jordão e chegar em Bat-Merak, ele sabia que ali ele estava seguro. E Bat-Merak significa a última casa. Então, imagina, é como se houvesse uma profecia, um nome profético, dizer a última chance, é a última casa, é o último.
Então eu quero pegar esse gancho e dizer que quando o teu inimigo, o teu opositor, ele coloca um ponto final na tua história, Deus pega aquele ponto final e coloca um rabisco após o ponto final. Deus completa o ponto final para transformar o ponto final em uma vírgula. Porque não é o ponto final, não é a última casa. Tua história ainda vai continuar, Davi. Bat-Merak não é o teu último lugar. Deus ainda tem algo a fazer na vida daquele monarca. Então, mostra assim a lealdade daqueles homens, dos homens de Davi. Alguns salmos surgiram na época, ou talvez ele citou esse salmo, por exemplo, como o Salmo 20, que era um salmo que o rei levava para a guerra, quando ele diz: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde seu santo céu. E diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Absalão estava confiando em carros e cavalos, mas Davi sempre confiou no Senhor. Claro que seu coração partido por saber que estava sendo traído pelo seu próprio filho. O Salmo 86 é propício para esse momento, o Salmo 143, mas principalmente o Salmo 63, dos versos 8 a 11, como eu anotei aqui, que mostra quando Davi talvez estava saindo de Sidrom para entrar no deserto em direção a Jordão, e ali onde houve uma perda, um desfalque de 20 mil homens, eles não morreram só pela espada, eles morreram pelos desfiadeiros, pelas armadilhas da natureza, penhascos. E aí o Salmo 18, do verso 1 ao 7, principalmente o verso 7, mostra isso. Parece que a natureza agiu em favor do exército de Davi. E para concluir, a morte de Absalão, a estratégia de tocar a trombeta espantou o seu pai fugiu para não o matar, não combater contra o seu próprio filho, mesmo que Davi quisesse, e Davi queria. As pessoas quiseram poupar: rei, o senhor não é obrigado a lutar contra o seu próprio filho, porque ou ele morreria à espada pela mão do filho, ou ele teria que matar o próprio filho. Então nem uma coisa nem outra seria boa. A outra coisa, Davi, ele tinha o seu sentimento paterno, tanto que nos versículos finais do capítulo 14 mostra o perdão de Davi para com Absalão, e aí, infelizmente, a partir do capítulo 15, nos primeiros versículos, mostra a ingratidão de Absalão. 3. Houve uma baixa de 20 mil homens em desfiadeiros, montanhas e bosques, como eu acabei de falar. E para terminar, Absalão, ele pagou um preço pelos seus próprios pecados. Ele foi preso, ele estava na sua mula, no seu animal de estimação, que era um animal nobre, e ele correndo naquele animal, ficou os seus cabelos esvoaçantes enquanto ele corria. Um galho de pé de carvalho segurou o cabelo dele. Parece que foi uma coisa proposital. Ele ficou pendurado pelos cabelos em um pé de carvalho, em uma árvore de carvalho. Então, ele ficou suspenso entre os céus e a terra, com os pés talvez pedindo ajuda, pedindo socorro. O seu animal disparou, e sabendo disso, Joabe veio e transpassou com 3 dardos no seu coração. Depois foi dada a ordem e executaram Absalão com a espada. Esse foi o fim daquele homem. Ele foi pendurado pelos seus próprios cabelos, que era símbolo da sua vaidade. Ou seja, a vaidade, orgulho, excesso de amor próprio, tudo que levou ele a usurpar o trono, foi aquilo que o destruiu. Então Deus permite isso. As próprias ciladas que os adversários arquitetam, eles cairão nela. Era como se o passarinheiro caísse em seu próprio laço. Então, muito cuidado com aquilo que é o ponto central da tua vaidade. Muito cuidado com aquilo que é o ponto central dos teus piores defeitos, porque isso pode te levar à morte. Claro que o cabelo, nesse sentido, é apenas um simbolismo de tudo que aquele homem representava quando se fala em vaidade. Então, independente qual o nome que se dá a esse cabelo grande, eloquência, inteligência, capacidade de administrar, carisma, independente de qual seja o nome que se dê, quando o homem usa isso para usurpar o lugar que não é seu, para mostrar algo que ele não é, ele cairá na sua própria cilada, na sua própria armadilha. Foi o que aconteceu com Absalão. Eu quero deixar aqui para finalizar o texto
de Filipenses capítulo 2, um grande exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 a seguir. Ele diz, Paulo disse, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Jesus não teve os sentimentos de Absalão. Quais foram esses sentimentos? Ele disse, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se em forma de servo, sendo semelhante aos homens, e sendo achado em forma de homem, foi obediente até a morte. Imagine que ele se submeteu, se humilhou e obedeceu. Submeter, humilhar e obedecer. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Imagina que ele não se fez rei e senhor, mas Deus o fez rei e senhor, a boca de todos os homens, pelo fato dele ter se humilhado como homem, ele ter descido aos degraus mais baixos da humilhação, foi obediente até a morte, foi vituperado, envergonhado publicamente. Mas ele fez tudo isso com amor e por obediência. E o resultado disso foi que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não que você o faça em busca de reconhecimento pelos teus méritos, não. Mas saiba que tudo que você fazer por amor, com obediência, submissão a Deus, quem vai te exaltar é o Senhor. A tua hora vai chegar. Você não vai trabalhar em prol disso, com visão disso, vendo isso, com expectativas disso, trabalhando em torno disso. Mas isso vai acontecer naturalmente, mesmo que não seja o seu foco. Isso vai acontecer naturalmente. Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que ele abate e ele exalta. A uns exalta, a outros abate. Por isso que Tiago disse, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, aos que têm o espírito de Absalão, aos que têm a intenção de Absalão, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta a vossa alegria em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 5, ou 4, versículos 7, 8, 9. Então, a grande verdade é, humilhe-se a Deus. Essa é uma lição que conclui todas essas narrativas. Foi o que Absalão não fez. Se submeter a Deus, obedecer à vontade de Deus. Se Deus queria que fosse Salomão, não era a ajuda do bisavô de Salomão, Aitofel, queria fazer com que Deus mudasse os seus planos, não seria a vontade direta ou indireta de 200 conselheiros da corte, nem de milhares de soldados. O que Deus quer, Deus faz. Então, permaneça na sua posição e espere em Deus. Essa foi a nossa pré-aula. Ensine isso para os seus alunos, que se a gente for perceber essas características políticas parecem atuais, a gente vê isso nas igrejas, nas empresas, na política. As pessoas que querem usurpar têm o mesmo perfil. Então estude o perfil de Absalão, conforme falamos aqui. Essa foi a nossa pré-aula. Deus em Cristo te abençoe. Espero que tenha sido útil para você. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal do lado, aperte o sininho e fique por dentro de todas as notificações. Se você apertar o sininho e colocar em todas, você vai receber todas as notificações e os vídeos novos, que semanalmente fazemos pelo menos 2 vídeos. E daqui desse lado, deixe o seu like, fortalecendo o canal, fazendo com que essa mensagem seja propagada. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima, querendo Deus, fique na paz. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.